Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Você diz amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu preciso da sua atenção dentro do tempo que temos aqui, para que eu possa ser boca de Deus para a sua vida e trazer a todos vocês uma mensagem que muito vai falar com o seu racional, sobretudo com o seu espírito. Ora, o Salmos 73 é a composição de alguns salmos que Asaf compõe. Eu posso aqui afirmar com todas as letras, e você há de concordar comigo, que é justamente do livro dos Salmos que nós encontramos a expressão exata do sentimento de homens inspirados que colocam na ponta da caneta, do papiro, os seus sentimentos. Sejam eles sentimentos de confiança, Guilherme. Seja ele com sentimentos de desconfiança, presbítero William. Mas há um fato, que dentre esses salmos, nós percebemos o clamor destes homens no ápice dos seus sentimentos aflorados. Ora, como não lembrar dos Salmos de número 13? Quando o salmista, agora Davi, está passando por um momento de esquecimento, turbulência, guerras existenciais que travaram os sentimentos de Davi dentro de si. Ora, os Salmos de número 13 é a expressão de alguém num estado de desconfiança terrível, e se não bastasse, um estado de silêncio terrível. E o que é que está no Salmos de número 13? As indagações de alguém que vive o silêncio de Deus. E eu faço uma pergunta retórica, não precisa responder a mim, mas para você. Quantos aqui já enfrentaram o processo de silêncio, abandono, por que não dizer de rejeição também? Aquele dia que você vem para um culto vivo como esse aqui, e você torce para alguém inspirado pelo Espírito Santo de Deus vir com uma palavra para você, e ele não tem essa palavra, e você sai do culto dizendo: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta-te-me, Senhor. Ouve-me. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça ao sono da morte, e para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vendo eu a vacilar. Aqui está a síntese perfeita de alguém que está passando por um silêncio de Deus. E certamente eu estou pregando para alguém que já passou por este período, aonde você ora, o céu está de bronze, você clama, o céu não abre, você chora, parece que as coisas não acontecem, e você clama perguntando a Deus o motivo desse sofrimento. Até parece Jó. Por que é que eu estou sofrendo? Por que é que eu estou passando por isso? Mas há um fato inusitado, que todos aqueles que passam pelo esquecimento sabem muito bem qual é a solução para romper qualquer tipo de silêncio, abandono, e por que não dizer de guerra, prova. E qual é o segredo? É cantar ao Senhor, porque mesmo debaixo de um silêncio, Ele nos tem feito muito bem. Ora, o Salmo de número 13 é definitivamente a expressão de alguém no silêncio de Deus, diante desse desconforto. Mas eu percebo também o mesmo salmista que compõe o Salmo de número 13, lá no Salmo de número 23, expressando a sua confiança em Deus, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da sua justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque sei que tu estarás comigo. Ora, se no Salmos de número 13 ele expressa o seu sentimento de desconfiança, agora no Salmos 23 ele expressa o sentimento de confiança no Senhor, sabendo que o Senhor é o teu pastor e nada vai lhe faltar. Ora, me faz lembrar também o dia em que os filhos de Corá, sentiram a mesma desconfiança, ainda na tribulação do cerco de Senaqueribe. Eles compõem o Salmos 46, dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, e assim sucessivamente vai. Ora, o Salmo de número 13 talvez seja a oração de alguém aqui nessa noite, mas eu quero dizer que até o final deste culto, você há de cantar os Salmos de número 23, dizendo que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Todavia, é de suma importância nós analisarmos estes salmos e entender que todo homem de Deus passará pelos dias da tribulação. Toda mulher de Deus, toda mulher de oração, um dia passará também pelo vale da sombra da morte, mas em nenhum momento Deus há de te desamparar. Ao contrário, Ele será o teu refúgio e fortaleza e o socorro bem presente no dia da angústia. Você pode dar glória a Deus por isso? Todavia, eu percebo o salmista agora no Salmos de número 73, ele vivendo o que chamo de complexo de inferioridade, por que não dizer complexos que todo homem e mulher sente no ápice das suas mazelas, intempéries e dificuldades. Ora, quando eu me deparo com os Salmos de número 73, mais precisamente os seus primeiros versos, eu fico até que confuso, porque como alguém que canta ao Senhor, como alguém que se alegra na presença de Deus, pode sentir tal sentimento como o sentimento que o salmista no Salmo 73 está passando? E nós iremos entrar em um acordo, em um comum acordo, em concordância nessa noite. Por quê? Olha para a Bíblia, Salmo 73, verso de número 1. E no verso de número 1 eu vejo uma afirmação. E essa afirmação, todos nós aqui, seja no dia ruim, seja no dia bom, seja no dia fácil, seja no dia difícil, nós expressamos a Deus esse sentimento ou estas afirmações. E quais são elas? Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente, bom é Deus. E quem aqui concorda que Deus é bom? Deste lado, tem alguém que concorda que Deus é bom? No centro dessa igreja, tem alguém que concorda que Deus é bom? E no meu lado esquerdo, tem alguém que concorda? Todos aqui estamos de acordo de que verdadeiramente Deus é bom. Seja no dia ruim, seja no dia bom, Ele permanece sendo Deus. Bom para todos aqueles que o temem. Ora, aqui está a afirmação de Asaf. Olha para quem está ao seu lado e diga: Asaf. É Asaf quem está afirmando que Deus, verdadeiramente, Deus é bom para com os limpos de coração. Ora, mas aqui está um ponto que eu preciso que você preste muita atenção. Quem for Asaf? Asaf, para que todos entendam dentro de uma linguagem superficial, Asaf era o típico irmão, obreiro, servo fiel. Aliás, não tinha culto se Asaf não estivesse no templo. Era como se Asaf abrisse o culto, cantasse os hinos da harpa, tocasse o trompete, saxofone, e se para o teclado tocasse a bateria. E diga-se de passagem, parabéns a todos os irmãos músicos que aqui estão nessa noite. Asaf era basicamente como vocês. Asaf, ele era verdadeiramente o exemplo de fé de um homem que servia ao Senhor dentro do templo. Asaf, ele constantemente estava a serviço de Deus, pois a sua característica, personalidade e raiz genealógica
trazia consigo essas características, pois ele era oriundo da tribo de Levi, servia como levita dentro do templo, sacerdote. Sim, era ele quem oferecia sacrifícios a Deus. Quando o povo vinha até o templo, ele recebia o sacrifício, oferecia a Deus, e todo mundo olhava para Asaf e dizia: lá vai um homem de Deus, lá vai um servo do Senhor, que exerce com afinco as suas ordens sacerdotais. É ele que é o nosso exemplo. Todavia, me chama a atenção quando ele afirma dizendo que Deus é bom. Aliás, não me chama a atenção o fato dele dizer que Deus é bom. O que me chama a atenção é o verso de número 2. E eu quero que vocês acompanhem comigo o verso de número 2. Pois Asaf está escrevendo, colocando na ponta da caneta o seu sentimento. E qual é o sentimento que passa no coração de Asaf nesse momento, pregador? Ele está dizendo assim: a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Mas por que motivo, Asaf? Você todo dia está na igreja, você serve ao Senhor com alegria, você rege com excelência. Tu és um sacerdote por excelência, Asaf. Por que razão o seu sentimento, ou por que razão a sua fraqueza gritou tanto dentro de você a ponto de você dizer que quase que se desvia, que quase que escorrega os seus passos? Qual é o motivo disso tudo, Asaf? E aí vem um fato que me chama a atenção, e mais do que isso, me deixa um tanto que constrangido, porque Asaf, ele está dizendo: eu tive inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Ora, como alguém que constantemente está dentro da igreja servindo ao Senhor consegue sentir inveja de quem não serve ao Senhor? Como alguém como você, bonito, bela, canta, serve ao Senhor, como nós podemos sentir inveja daqueles que não conhecem o sabor que é pular na presença de Deus? Como alguém, como nós, podemos olhar para o ímpio e dizer: ora, eu sinto inveja do ímpio, porque o ímpio está prosperando e eu estou vendo que eu não estou prosperando, as coisas estão indo de mal a pior, está dando tudo certo para ele, mas quando chega a minha vez, está tudo dando errado. Ora, Asaf está com esse sentimento, e eu posso dizer que esse conflito entra em seu coração a ponto de criar uma inversão de valores dentro de si, e só pode sentir o que Asaf está sentindo quem um dia já viu a inversão de valores acontecer justamente no contexto que nós estamos inseridos. E o que é a inversão de valores? É mais ou menos assim: o certo é taxado como errado, o errado é taxado como certo. O pecado deixou de ser pecado e passou a ser algo comum no meio da sociedade que a gente vive. O que é uma inversão de valores, André? Eu vou te explicar mais ou menos assim: é quando você percebe que os nossos governantes que deviam estar presos estão governando. É quando você percebe que as coisas não caminham mais pelos corredores do que manda a palavra de Deus, e você começa a perceber: parece que é em vão eu estar sendo uma pessoa tão justa, parece que é em vão eu ofertar, parece que é em vão eu dizimar, parece que é em vão as coisas acontecerem da forma que acontecem e eu reagir da forma que eu reajo. O que eu quero dizer a todos vocês é que Asaf está passando por um conflito interno, é o que eu chamo de conflito existencial. É onde a gente olha para o cenário que a gente vive e a gente diz: não, está tudo errado, não faz sentido eu permanecer dessa forma, porque se eu permaneço dessa forma parece que eu estou ficando para trás, eu estou ficando para trás e todo mundo está indo à minha frente. Ora, Asaf está passando pelo processo delicado, e este processo acontece de maneira comum em toda a esfera, em todas as esferas sociais. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, e eu quero que vocês gravem isso dentro do coração de vocês. O que Asaf está passando é o conflito entre fé e o conflito entre razão. Diga comigo a palavra fé. 1, 2, 3. Diga comigo a palavra razão. Ora, aqui está o conflito verdadeiramente entre fé e razão. E o que é definitivamente o conflito entre fé e o conflito entre razão? Eu vou te explicar. A razão, ela é mais ou menos assim: está dando certo para quem está fazendo errado, e você olha para eles e diz: realmente, você tem razão, está dando certo para quem está fazendo errado, eu logo vou fazer também o que é errado para ver se dá certo para mim. Isto é a razão. A razão, de maneira comum,
ela não é algo pejorativo, ela não é algo ruim, ela não é algo mal, porque é a razão que te faz pensar. A razão é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento e resolução de qualquer problema. Mas eu preciso dizer uma coisa, que toda razão ela tem um limite, toda razão é limitada, toda razão ela tem um prazo de começar, ela tem um prazo de terminar. A razão ela te leva a pensar, mas eu preciso dizer, até mesmo os seus pensamentos, eles são limitados. É por isso que Deus já disse, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Você pensa até aqui, eu penso muito além da onde você pensou, porque eu tenho a resolução para tudo. Alguém pode dizer assim, a minha razão é, eu sou bom o suficiente para solucionar essa questão, e Deus está dizendo, você é limitado porque você é ser humano. Eu tenho o poder de terminar, de começar, de terminar, de aperfeiçoar, de fazer, de refazer, de matar, de dar vida, de abater, de exaltar. Eu tenho o controle de todas as coisas, mas eu preciso dizer uma coisa a todos vocês, que a razão ela é essencial para o nosso desenvolvimento, todavia ela tem um limite. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a razão é, o bom para nós é bom para todos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês já viram que para Deus, às vezes, o mal é bom, no sentido de uma pessoa não tem capacidade nenhuma, você não tem nenhum tipo de capacidade cognitiva, por exemplo, para governar, e Deus pega você, não tendo nenhum tipo de capacidade, o que é mal, ele transforma o que é mal em coisa boa, faz de você algo bom. O que eu quero dizer a todos vocês é que Asaf está passando por um conflito terrível, e este conflito é entre fé e entre a razão, e todas as vezes que nós damos importância, nós damos relevância para a razão, nós somos definitivamente decepcionados, frustrados, porque a razão ela só vai até onde nós imaginamos que ela pode ir. Todavia a fé, ela vai aonde o homem não consegue chegar. A fé vai aonde pessoa nenhuma consegue chegar. Vamos para a Bíblia. Se dependesse da razão, William, jamais Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus, ia permanecer em Ur dos Caldeus, trabalhando para o seu pai, construindo deuses para todos os cidadãos de Ur dos Caldeus. Se dependesse da razão, ele saísse de Ur dos Caldeus, fosse para Terá, ele permanecia em Terá, ficava em Terá, porque prosperou em Terá. Mas a razão, ela não era predominante na vida de Abraão, porque se dependesse da razão, ele morreria só sendo mais um entre todos aqueles que fora convocados ou chamados. Mas Abraão não olhou para a razão, Abraão olhou para a fé. É por isso que ele é conhecido como um homem de fé, o amigo de Deus, porque ele saiu da onde ele estava quando ele ouviu, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se dependesse da razão, ele ia dizer assim, não vou sair daqui porque eu não tenho nenhum GPS na minha mão para me orientar. Como é que eu vou sair daqui ouvindo uma voz dizendo para mim sair daqui e ir para uma terra que eu vou prosperar? Não faz sentido nenhum. Mas ele usou da fé, e a fé dizia para ele, sai daqui, porque eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pela fé ele saiu, herdou toda a sorte de bênção que Deus havia lhe prometido, porque esta é a função da fé, é dar a você toda a sorte de porta, de oportunidade, de chão para você pisar, e ainda que não tenha chão, você pisa e rompe a barreira da razão e entra na esfera da fé. Como é lindo olhar para a história de todos os homens que passaram pela história da igreja, e por que não dizer a história da Bíblia? Pela fé Abraão herdou toda a sorte de bênção que Deus havia lhe prometido. Se dependesse da razão, Isaac também não tinha saído da terra que estava passando fome, daquele lugar terrível. Se dependesse da razão, ele não tinha ido para aquele lugar, mas pela fé ele foi, cavou poço, Deus deu a ele o que ele precisava para abastecer a vida de Isaac. Como não lembrar de Jacó também? Se dependesse da razão, ele permanecia escondido. Se dependesse da razão, ele não trabalharia. Se dependesse da razão, ele tinha desistido nos primeiros 7 anos. Mas pela fé, ele herdou aquilo que Deus havia lhe prometido. Transformou Jacó em Israel. O que eu quero dizer a todos vocês é que a razão vai gritar para você dizendo, não faz sentido nenhum você sair da onde você está. Eu quero dizer a todos vocês que a razão
razão vai entrar em conflito com a fé. E todas as vezes que a razão entrar em conflito com a fé, ela vai te fazer ficar confortável. É por isso que eu desconfio de crentes confortáveis. Eu desconfio demais de gente confortável, porque quando nós estamos numa zona de conforto, nada está acontecendo. Quando a gente está numa zona de conforto, tudo está muito bom, tudo está muito gostoso. Até que um dia Deus precisa levantar alguém para te colocar numa cisterna. Como assim, André? Sim, tem dias que Deus precisa levantar 12 irmãos, te colocar dentro de uma cisterna, te colocar lá dentro para que alguém passe e olhe para você e diga: quero comprar ele. Aí você vai para uma terra. Quando você chega nessa terra, você pensa que as coisas vão andar. Te colocam dentro de uma prisão. Dentro da prisão você pensa: aqui eu vou fazer amigos. Sai o primeiro amigo, agora ele vai lembrar de mim. O primeiro amigo não lembra de você e você começa a dizer: eu errei, realmente, aquele sonho foi coisa da minha cabeça. Que mané coisa de sonho, de eu ser o governante entre todos os meus irmãos. Olha onde eu vim parar, estou dentro de uma... Estou falando de José, você ama a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. José está dentro de uma cisterna, foi colocado numa cisterna, foi vendido, virou escravo, virou alguém presidiário, foi preso dentro da prisão, fez amizade, ninguém tirou ele de lá, ele ajudou aquele que saiu primeiro. Já que não ajudou, ele permaneceu ali. Ele disse: não é possível, ninguém vai estender a mão para mim. Eu não tinha motivo de estar aqui, agora eu estou aqui. O que eu quero dizer a todos vocês é que José estava dentro daquela prisão. Mal ele sabia que a fé já estava armando um caminho para ele sair daquele lugar com a honra na cabeça. Para resumo, para você entender, a razão dizia: vai morrer dentro da prisão, não vai ter nenhum tipo de caminho para você sair daí, não vai ter solução, vai permanecer dentro da prisão. Só que de repente acontece algo anormal. Alguém chega a Faraó e diz: olha, tem alguém dentro daquela prisão que interpreta, ele sabe o que você está passando, manda chamar ele. Ele sai de lá, interpreta. O que eu quero dizer a todos vocês é que em algum momento a fé vai abrir um caminho para você passar. Em algum momento a fé vai abrir caminho para... Eu não sei se você está recebendo o que eu estou pregando aqui nessa noite, mas eu estou dizendo para você que enquanto a razão está dizendo: vai morrer dentro de uma prisão, a fé está dizendo para você: vai morrer não, viu? Porque eu já criei um caminho onde não tem caminho. Eu já criei estrada onde não tem estrada. Eu já abri uma porta onde não tinha porta. Pode dar glória ao meu nome, porque eu vou te tirar dentro dessa prisão e o meu nome vai ser glorificado. Levante uma de suas mãos se você puder. A razão está gritando para você: não vai dar. A fé está dizendo: vai dar sim, aguenta mais um pouco, esforça-te, tem de bom ânimo, eu vou abrir esse caminho para você passar, meu nome vai ser glorificado. Dá glória ao meu nome, diz o Senhor, porque eu já criei escape para você sair dessa condição terrível que você está vivendo. Dá glória ao nome de Jesus, porque essa noite a razão vai cair por terra, mas a fé vai abrir caminho. José saiu daquela cisterna, José saiu daquela prisão, não tinha cargo. Isso que é maravilhoso, viver por fé. Quem vive por vista olha para as circunstâncias, quem vive por fé olha para Deus. E a fé disse: eu vou te fazer governador. E não é que virou governador, passou a ser governador no Egito. Aqueles que outrora o vendiam, agora tem que ir pedir socorro para ele. Eu não sei se você está recebendo o que eu estou recebendo nessa noite, mas Deus está dizendo para você: acalma o teu coração, porque eu vou mandar alguém de encontro a você que outrora dizia que você não ia chegar. Olha a fé abrindo o caminho para alguém nessa noite. Quem crê nessa palavra pode dar glória ao nome de Jesus aí. Eu preciso me controlar, irmãos, porque essa mensagem é muito boa, mas aí vai assando, né? E a gente vai subindo a intensidade, mas fica comigo, porque vai dar certo o que Deus está querendo fazer aqui no nosso meio por meio dessa palavra. A razão, ela estava sendo definitivamente a prioridade no coração de Asaf. Todavia, me chama a atenção os próximos versos que Asaf expressa no Salmos de número 73, porque ele está olhando em toda a sua visão panorâmica horizontal, e ele definitivamente começa a perceber que o injusto, o ímpio, o fraco está prosperando, em contrapartida o mesmo, ou os justos, estão sofrendo. Eu me lembro, pastor Reginaldo, de um almoço de domingo no auge da pandemia,
Quando o pastor André, eu estava reunido com toda a minha família e alguém no meio da mesa disse assim: todos aqui deveriam passar pela Covid-19. Todo mundo merece pegar a Covid-19, isso dentro da minha casa. Eu sendo o único crente de toda a minha família ali. Eles diziam para mim aqui, todo mundo devia pegar. O único que não tinha que pegar, pastor Francisco, é o André, porque o André é servo de Deus, ele ora por todos nós. Já pensou, se o André pega a Covid e morre, quem é que vai orar por todos nós? E naquele momento eu olhei para dentro de mim e rapidamente eu disse ao Senhor: Senhor, eles têm razão, deixa eu morrer não, deixa eu pegar esse negócio, porque eu tenho pavor de passar mal, eu tenho pavor de pisar em hospital, pavor de agulha, pavor de sangue, pavor de tudo isso, eu tenho pavor disso, eu não gosto de visitar esses lugares. E eu dizia ao Senhor: não deixa, Senhor, eu passar por isso. Aí eu quero dizer a todos vocês aqui uma coisa, que nós como crentes, nós acabamos acatando como verdade absoluta. E qual é a verdade absoluta que nós acabamos acatando? O crente não pode sofrer, o crente não pode passar por tribulação, o crente tem que vencer rompendo, rompendo, rompendo. O crente não pode passar por nenhuma situação difícil, porque o mesmo serve ao Senhor. Crente não pode passar pela prova, porque crente serve ao Senhor. O Senhor não é o teu pastor, o Senhor não vai te faltar. Por que é que o crente tem que passar por essas situações constrangedoras? A verdade é que eu quero dizer a todos vocês, é que o mundo carrega uma lógica de que nós, por servirmos ao Senhor, estaremos isentos de passar por qualquer tribulação dessa vida. Mas eu preciso dizer uma coisa: não é o fato de você servir ao Senhor que você estará isento de passar pela tormenta, pela tribulação. E naquele dia eu comecei a entrar em conflito e eu disse: realmente, Senhor, me poupa da Covid. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: adivinhem quem foi o único que pegou Covid dentro de casa? Sim, foi o crente que serve ao Senhor. Ninguém mais pegou, mas o crente que serve ao Senhor passou pela Covid, teve que contrair a Covid. E naquele momento que eu contraí aquele problema, eu disse: não é possível, todo mundo aqui está sendo poupado, mas eu que sirvo ao Senhor estou passando por essa situação. Naquele momento a gente começa a criar perguntas, indagações dentro de nós, mas há um fato que não dá para negar: todo bom crente, todo bom servo de Deus vai passar pelo dia da tormenta, vai passar pelo dia da tribulação, vai passar pelo dia da guerra, pelo dia da prova. E nesse dia você não pode olhar para as coisas que estão na sua horizontal, porque todas as vezes que você olha para a tua horizontal, você passa a ter uma visão limitada, você passa a entrar em conflito, em comparação com o sistema deste mundo. Eu preciso dizer uma coisa a todos vocês: nós, na condição de servos de Deus, em hipótese nenhuma devemos nos comparar com quem não serve ao Senhor. Aliás, não tem nem comparação, não tem como eu me comparar com quem não serve ao Senhor, não tem como eu me comparar com quem não ama ao Senhor. Não tem como eu, na condição de servo de Deus, olhar com uma visão panorâmica e me entrar em estado de comparação. Eu preciso dizer uma coisa a todos os irmãos que me ouvem nessa noite: a comparação, ela é assassina da recompensa. Todas as vezes que você se compara com alguém, você mata a recompensa que Deus tem para você. Todas as vezes que você entra em estado de comparação com alguém, você está matando a recompensa que Deus tem para você. Não tem como você comparar tua vida com quem não serve a Deus. Só que aqui está um problema: Asaf está olhando demais para a terra. Enquanto ele olha para a terra, ele está percebendo que definitivamente o justo não está prosperando enquanto o injusto está prosperando. Só que há um problema aqui: a recompensa do injusto, do ímpio, ela é uma recompensa passageira e terrena. Essa recompensa, cedo ou tarde, há de passar. Agora a recompensa do justo, ela não passa. A recompensa do justo, ela não fica nessa terra. Eu não sei se você recebe o que eu estou dizendo aqui, mas se tem alguém aqui se comparando com alguém que não está servindo ao Senhor, eu sinto em lhe dizer: a recompensa do ímpio vai passar, o governo do ímpio vai passar, mas o governo do justo vai permanecer para sempre. E isso é de praxe a gente lembrar. Ora, como não lembrar dos grandes impérios que passaram pela terra? Como não lembrar do Império Persa, do governo persa? Oprimiu o justo, mas passou como um vento, passou rápido demais. Como não lembrar também do grande e poderoso governo dos assírios? Sim, eles também passaram, governaram por um tempo injustamente,
sucumbiram os justos, mas o governo dos assírios também passaram como passa o vento. Glória ao nome de Jesus. Como não lembrar também do grande império romano que oprimia os justos? Eles também passaram, tinha poder, tinha dinheiro, tinha fama, mas o grande império romano também caiu por terra, porque todas as vezes que o injusto prospera às costas dos justos, Deus se responsabiliza em olhar para a terra e dizer: já que o justo vive pela fé, eu vou te justificar também pela fé. É por isso que nós, na condição de justos, não devemos entrar em debate com ninguém, porque todas as vezes que eu desço para debater com alguém que não está sendo justo, eu estou me colocando na mesma condição que está o André. Isso quer dizer que eu não tenho que argumentar para me defender? Sim. Quem é servo de Deus justo, ama a palavra, vive a palavra, deseja a palavra, sabe muito bem que no meio da injustiça a própria palavra há de justificar o justo, porque o justo viverá pela fé. O grande avivamento que aconteceu no século XV com Martinho Lutero foi depois de ele abrir lá em Romanos e perceber que o justo viverá pela fé. O justo não vive pelos argumentos da terra, o justo vive pelos princípios que procedem da boca de Deus. Eu disse ontem uma verdade, quem é de glória pode subir comigo no glória por esta palavra. Eu disse ontem, torno a repetir, a razão era: Jesus está com fome, pega a pedra, transforma em pães e coma. Mas a fé era: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A razão na vida de Jesus era: não desce para Jerusalém, porque em Jerusalém você vai morrer, Jerusalém você vai morrer, Jerusalém você vai morrer. Mas ele disse: a fé é necessário passar em Jerusalém, porque é em Jerusalém que eu preciso morrer, mas eu preciso também ressuscitar. A razão era na vida de Jesus, dizendo: não vá para Samaria, porque judeu não conversa com samaritano. Não faz sentido passar em Samaria, mas a fé gritava na mente de Jesus, dizendo: eu preciso passar em Samaria, ir para um poço, porque lá tem uma mulher que precisa ouvir a palavra. A razão dizia: não fala com o samaritano, mas a fé dizia: eu vou salvar essa mulher, vou transformar a vida dessa mulher, porque a fé sempre precisa passar à frente da razão. Quem pode levantar a mão nessa noite e dizer glórias a Deus por esta palavra? Quem está comigo nessa palavra, me ajude a orar aí agora, porque eu vou entrar agora numa esfera muito importante. Quem pode dar glória a Deus, abre a boca e diga glória. Olha que coisa extraordinária. A razão, ela pode olhar para você e dizer: não faz sentido, pastor Reginaldo, passar 12 horas dentro de uma igreja. A razão diz: para que gastar tanto tempo em um final de semana que você podia estar descansando, você podia estar na cama. Olha só o ambiente, olha só o clima de Paranaguá, está nublado, está frio, perfeito para ficar em casa. Isto é a razão. A razão te deixa longe do altar, a razão te deixa longe do culto. Eu não consigo, me perdoe, irmãos, é desse jeito que eu prego, me perdoe esse jeito meio escandaloso. Se você não gosta, me desculpe, eu não vivo pela razão, eu vivo pela fé. A razão grita para você dizendo: não faz sentido estar num culto. O William, 12 horas, estômago vazio, a mente já começa a ficar cansada, a guerra começa a ficar travada. Psicologicamente não tem como eu explicar. Que guitarra maravilhosa, eu estou sentindo graça para pregar aqui. Esse altar me deixa à vontade e eu vou pregar na autoridade de Deus nessa noite. A razão diz: não faz sentido vir para um culto como esse, passou o dia inteiro, ainda mais domingo, não faz sentido. A razão está gritando para você que não vale a pena ser fiel, que não vale a pena ofertar, que não vale a pena cantar, tocar. Podia estar tocando em outro lugar, a razão gritou dizendo: podia estar fazendo em outro lugar, mas está tocando na casa de Deus. A razão entrou em conflito com a fé, mas quando a razão entrou em conflito com a fé, você disse: 12 horas ainda é pouco, eu preciso ficar mais na presença de Deus. A razão não gosta de orar, a razão não gosta de jejuar, a razão não gosta de glória. Eu vou dizer um negócio: a
A razão olha para você e diz: você podia estar em outro lugar. Tem gente que pela razão senta no culto com cara feia, fica olhando o culto, fica observando quem vai cantar, quem vai pregar. A razão começa a questionar: não gostei da mensagem, não gostei do louvor, não gostei da regência do culto. Mas a fé está dizendo: com o pregador eu sei, eu vou dar glória ao nome de Jesus, porque quem me salvou não foi pregador, não foi cantor, não foi músico. Quem me salvou foi o autor e consumador da minha fé, Jesus, 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 Jesus. Levante a mão quem pode, levante a mão quem pode. Por essa palavra, sai da frente, razão. Eu viverei pela fé, pela fé. Abre a boca, diga glória. A essa altura, quem vive pela razão está dizendo: quero ir embora para ver Fantástico. Mas quem vive pela fé está dizendo: eu quero a glória e o fantástico de Jesus. O fantástico de Jesus. Só quem vive pela fé joga a mão para cima e dê o maior glória. Eu preciso dizer isso aqui, porque a razão vai olhar todas as vezes para a tua fraqueza. A razão vai olhar todas as vezes para as tuas limitações. A razão vai dizer para você que não vale a pena. A razão vai dizer para você que você não tem mais jeito. A razão vai dizer para você: é só até aqui, passou daqui não dá mais. A razão olha para você e diz, como os médicos um dia disseram para você: vai morrer, não tem mais o que fazer. A gente já fez tudo. A medicina é limitada. A medicina é elevada pela razão. A medicina é elevada por aquilo que o homem pensa. Mas quando eu olho para Deus, eu percebo que até quando não tem mais jeito para a medicina, Ele entra com a fé. A fé diz: podia morrer, mas vai receber vida, vai ter vida. Ainda tem fôlego para cantar dentro dele. Ainda tem fôlego para dar glória. Ainda tem fôlego para se alegrar. Ainda tem fôlego para levantar a mão. Irmãos, se vocês soubessem como eu estou em cima desse altar, vocês estavam com a mão levantada ao intercedendo por mim, porque eu estou travando uma guerra terrível contra Satanás aqui agora. Satanás queria me ver morto, mas a fé entrou e disse: eu vou fazer uma obra na vida desse menino, eu vou fazer uma obra na vida desse jovem. Eu estou pregando para alguém nessa noite que a razão está gritando para você parar no meio do caminho, mas eu sinto de pregar para você aqui hoje: enquanto você estiver na minha presença, você não vai viver pela razão, porque a razão, ela olhou para Davi e disse: é pequeno demais, está fedendo a ovelha demais, não tem o que fazer com esse menino. A razão dizia: rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, só vai servir para cuidar de ovelha para lá e para cá, só vai servir para ser só mais um no meio daquela multidão. Mas a fé entrou, e quando a fé entrou, mandou Samuel pisar na casa de Jessé, e Deus olhou para a terra dizendo assim: a razão está dizendo que ele vai ser só mais um, mas a fé está dizendo: eu não vejo como o homem vê, o homem vê o que está diante dos olhos, todavia eu vejo o que está dentro do coração. Já que é o menor, gostei, vou fazer rei, vou mandar governar, vai ser segundo o meu coração. Esta é a função principal da fé. A fé não olha quem tem, a fé não olha quem é, a fé diz: eu quero você, desejo você, vou levantar você. Levante a mão quem...
Eu preciso dizer isso aqui. Talvez eu já tenha dito isso em algum outro lugar, mas pastor Reginaldo, eu me lembro de um dia aonde eu pisei na casa de um homem. Aliás, não era uma casa, era uma loja. Eu pisei na loja de um amigo meu chamado André também. André tinha um pai que era pastor. Este homem me viu naquele lugar e ele começou a me perguntar: jovem, qual é o teu maior sonho? Quando eu olhei para ele, eu disse: rapaz, eu desejo muito pregar. Eu quero ser um pregador. Eu quero pregar em vários lugares, porque eu sinto que Deus me chamou para isso. Eu tinha acabado de me converter, meados de 2014 para 2015. Quem está comigo dá glória a Deus. Eu tinha acabado de me converter, William. Eu pisei naquela loja, aquele pastor olhou para mim e disse: qual é o teu sonho? Eu disse: eu quero ser pregador. Ele me disse assim: pastor Reginaldo, jovem, pelo que você estava falando com meu filho, ninguém vai poder te ajudar, você não tem estrutura. Quem é que vai te dar a oportunidade? Você vai viver esquecido. Eu sei como é esse povo, eu sei como é esse público. Você não precisa carregar esse sonho, porque você não vai muito longe, você vai se desviar muito rápido. Se você for por este caminho, você vai ser só mais um. Vai por isso não, tira isso do seu coração. Naquele dia o meu coração se entristeceu numa proporção, pastor André, que eu corri para minha casa chorando. Eu não me esqueço daquele dia. Pastor Elias, eu entrei na minha casa e eu disse: Senhor, se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, fala comigo, por favor, porque eu não quero ouvir essa palavra, e essa palavra encontrar guarita no meu coração, e eu viver o que esse homem disse. Eu não quero ser só mais um frustrado. Eu sei que eu não tenho estrutura, eu sei que eu não tenho parentesco, eu sei que eu não tenho costa quente, não tenho sangue azul, eu sei que eu tenho as minhas limitações, eu sei que eu vim de baixo, eu sei que a minha família é uma família desestruturada, mas eu peço ao Senhor, esta foi a minha oração: não deixe eu cair no esquecimento e esse sonho se apagar dentro do meu coração. Irmãos, eu não sei se vocês acreditam no que eu vou dizer aqui, mas eu me lembro que aquele dia eu fechei a porta lá de casa, que não era uma porta, era uma cortina. Estava todo mundo em casa e eu com meus joelhos na oração, eu dizia para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, lembra-te de mim. Eu sei que o Senhor pode fazer, o Senhor fez na vida de tanta gente, faz na minha vida também. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi dentro do meu quarto. Eu estava com aproximadamente 16 anos. Deus disse para mim em alto e bom som, e eu me lembro: eu não preciso da opinião de ninguém para cumprir na vida de alguém os meus propósitos. Eu vou te levantar, eu vou te fazer pregador da minha palavra, eu vou ungir a tua cabeça. Eu não sei se você acredita, mas eu vim pregar nessa noite para alguém que está vivendo pela razão. Deus não te chamou para andar tietando com a opinião de ninguém. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quem nasceu para pregar vai pregar, para cantar vai cantar. Abre a boca, abre a boca. Diga para Deus agora: eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas o Senhor pode. Por essa palavra, pega alegria agora, pega alegria agora, pega fé agora. Um minuto de glória a Deus, quem pode? Um minuto de glória a Deus. Abre a boca, diga glória por esta palavra. Eu sei que tem hora que é difícil acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Eu sei que tem momentos que a gente pensa: não vai dar certo, não vou chegar, é muito difícil. Que negócio é esse, pastor? Deus me dizer que vai me levantar, não faz sentido nenhum. Mas eu preciso dizer para vocês: a fé não faz sentido. Não faz sentido você pisar onde não tem chão e aparecer o chão. Não faz sentido você orar: monte, sai daqui, vai para lá. Não faz sentido. Mas a fé começa por aqui. É quando não faz sentido. Quando você consegue resolver, esquece, a fé não vai fazer nada. Mas quando você não vê mais saída, é aí que a fé entra de maneira emergencial. Ou você não lembra do dia
em que aquela viúva, lá em Serepta, passando fome, aí de repente aparece um homem que talvez ela não conhecia, talvez não tinha ouvido falar, mas aquele homem diz para ela assim: manda agora, faz agora um punhado de pão para mim. E ela disse: não faz sentido, eu só tenho para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vai morrer. Aquele homem diz: em meu nome, faça isso agora. Eu imagino que se ele fosse nos dias de hoje, ele diz: em nome de Jesus, faz agora, faz agora, faz agora. Ela foi e fez. Sabe o que Deus fez? Deus proveu farinha, pão. Deus fez, porque não fazia sentido. Como não lembrar também, meus irmãos, do dia em que aquele homem centurião visitou Jesus e disse: o senhor não precisa ir lá em casa, o senhor não precisa ir lá aonde está o meu servo. Com uma palavra o Senhor pode fazer, com uma palavra ele pode ser curado. Oh meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém aqui hoje, que veio para este culto hoje precisando de uma palavra. Vocês acreditam no que eu estou pregando? Então por esta palavra vai acontecer, por esta palavra vai acontecer, por esta palavra Deus vai alcançar alguém no meio da tua casa agora. Quem é de glória pode dar glória a Deus por esta palavra agora. A razão vai dar espaço para a fé neste momento, porque quando Asaf estava com a visão demais na terra, ele não estava vendo mais saída. Enquanto Asaf estava olhando demais para a terra, ele não estava tendo mais saída. Agora escute o que eu vou dizer a todos vocês aqui, algo muito sério. Tem gente, pastor Reginaldo, que diz: não vale a pena mais ir para o culto, é melhor eu acompanhar pelas mídias sociais. Mas eu vou te provar agora o poder que tem este lugar. É neste lugar que Deus ordena a bênção, é neste lugar que Deus ordena a bênção, é neste lugar que Deus revoga a sentença do mal. Você quer ver uma coisa? Enquanto Asaf estava vivendo em crise, ele estava dizendo: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia estou sendo afligido e castigado cada manhã. Todos os dias Asaf olhava para a inversão de valores que estava acontecendo na sociedade, e ele dizia: foi em vão eu ter orado, foi em vão eu ter consagrado a Deus. Músicos, foi em vão vocês ter tocado tanto tempo na obra de Deus, podia estar gastando o talento de vocês no mundo. Músicos que me ouvem, vocês podiam estar ganhando dinheiro com o instrumento de vocês. Asaf está olhando para as condições e ele estava dizendo assim: foi em vão eu ter consagrado minha vida ao Senhor e lavado as minhas mãos na inocência, porque todos os dias ele estava sendo afligido pela inversão de valores. Mas escute o que Asaf vai dizer, meus pastores, olha só que coisa tremenda no verso 17: até aqui os olhares de Asaf estavam na terra, até aqui os olhares de Asaf estavam superficialmente visando as coisas deste mundo. Mas no verso 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus. Eu sei que você pode estar cansado aqui nessa noite, mas o Senhor está dizendo para você: era para ter ficado em casa, mas já que veio para o meu santuário, prepara, porque até as 10 horas da noite de hoje, você vai ver o que eu sou capaz de fazer na tua história. Levante a sua mão mais alto que você puder, levante as suas mãos, balance as suas mãos assim, balance suas mãos assim e diga comigo: eu estou no santuário. No santuário ninguém perde, no santuário ninguém fala, no santuário ninguém fale, no santuário eu sou mais que vencedor em Cristo. Levante a mão, dê a maior glória que você... Eis aqui a importância de estar no santuário. Eis aqui a importância, meus irmãos, de nós estarmos num culto poderoso como esse. Olha para quem está do teu lado e me ajude a pregar e diga para ele assim: no santuário ninguém perde. Ninguém perde de vir para o culto, ninguém perde de dar um glória, ninguém perde de falar em línguas, ninguém perde de marchar, ninguém perde de tocar o saxofone, ninguém perde de tocar o trompete, ninguém perde de reger.
ungir, ninguém perde de pregar, ninguém perde de tocar, ninguém perde quando está dentro da presença de Deus. Eu quero convidar os valentes de Deus comigo aqui nessa noite, porque Deus nos conclama por esta palavra: tire os olhos da terra, porque enquanto os seus olhos estiverem na terra, você vai andar perdido. Agora, quando você olhar para mim, quando você olhar para cima, você vai ver que o teu socorro vai se apresentar na hora e no momento certo. Escute o que eu vou dizer a todos vocês. Atos capítulo de número 7, Estevão estava sendo apedrejado. Atos capítulo 7, Estevão estava sendo condenado e morto, mas em nenhum momento você vê. Vai lá para o verso de número 54, verso de número 54 de Atos. Ele, ouvindo isso, enfureciam-se em seu coração e rangia contra ele os dentes. Verso 54, mas ele estando cheio do Espírito Santo. Verso 55, mas ele estando com os olhos fixos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus Pai. Permanece o verso 55, porque enquanto Estevão está com os olhos fixos no céu, nem as pedradas é capaz de tirar os olhos dele de Jesus. Enquanto eu estou com os olhos no céu, você pode levantar qualquer calúnia, você pode levantar qualquer fofoca, você pode fazer mandinga, cruzar os dedos para dar errado. Os meus olhos estão no céu. Se os meus olhos estão no céu, ninguém é capaz de me parar, ninguém é capaz de me deter. Levante a mão quem está com os olhos em cima, abre a boca, diga glória. A fé me faz olhar para o céu, a fé me faz olhar para cima, meu amigo pastor. A fé me faz chegar. Olha só que coisa mais linda e tremenda. Certamente, se dependesse da razão, o Senhor já não estaria mais aqui. Se dependesse da razão, não tinha gastado mais de 70 anos na obra de Deus, servindo ao Senhor dentro da Assembleia de Deus. Se dependesse da razão, teria parado há alguns anos atrás. Mas a fé te fez chegar onde o Senhor chegou hoje. O Senhor é para mim como uma referência. É por isso que eu quero nessa noite dizer ao Senhor: glória a Deus pela sua vida, porque pela fé a gente vai herdar a terra prometida junto. Pela fé a gente vai chegar. Pastor Reginaldo, se dependesse da razão, o Senhor também não estaria aqui. Já teriam armado um motim para te tirar da onde Deus te colocou. Ainda bem que o Senhor permaneceu com os olhos fixos no céu, porque foi a fé que te colocou aqui, foi a palavra que te colocou aqui. E digo ao Senhor sem medo de errar: ai daqueles que se levantam contra os servos de Deus que vivem pela fé, porque todas as vezes que eu vejo alguém pela fé, eu vejo alguém totalmente tomado pela autoridade de Deus. Pela razão, Paulo seria uma besta fera perseguidor da igreja. Pela razão, Pedro seria só mais um frustrado naquele barco. Pela razão, Mateus seria só mais um recebendo imposto de Roma. Pela razão, nós estaríamos fadados ao fracasso. Pela razão, você estaria esquecido. Pela razão, você estaria abandonado. Pela razão, o demônio já tinha te matado. Mas a fé chegou aonde o homem não chegou. A fé chegou aonde o homem não chegou. Só quem vive pela fé agora, levante a mão o mais alto que você puder. Me ajude a pregar agora. Assim te diz o Senhor: pela razão era para ter morrido, mas pela fé, pega a vida, 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 pega a vida.
Escute, pela razão, o teu corpo já tinha cedido às dores, porque eu estou pregando para gente aqui nessa noite, que a dor já comete o teu corpo. Eu estou pregando para gente aqui, que a razão é, você está cheio de dor, tuas costas dói, você não dorme mais direito, para você dormir você tem que ficar à base de remédio, não é? A insônia já tomou conta de você, a razão grita para você, está sendo em vão você está orando, está sendo em vão você está cantando, a razão grita para você, as tuas costas estão doendo, a tua cabeça está doendo, a tua saúde não aguenta mais. Eu posso dizer uma coisa, pela razão você não tinha chegado até aqui, pela razão teu carro não tinha pegado nem em casa, pela razão você já tinha abandonado até mesmo a tua família, meu Deus do céu, pela razão você já tinha abandonado teus filhos, pela razão você já tinha abandonado o teu casamento, pela razão você já tinha chutado para longe o teu ministério, pela razão você estaria dentro de um quarto escuro à base de diazepam, de Rivotril, de remédio de tarja preta, é ou não é? Pela razão você tinha ouvido o demônio dizendo para você, vou acabar com você, vou destruir você, até o final de 2024 eu pego na alça do teu caixão e humilho tua casa. O diabo te odeia porque ele sabe que quem está comigo dobra a comunhão agora, quem está comigo dá glória ao nome de Jesus. Eu vou pregar agora para você, mas escuta essa pregação na primeira pessoa, porque o céu toma minha boca para te dizer, o diabo te odeia porque ele sabe que ele, todos os dias ele tem razão, porque você já não tem mais força para cantar, você não tem mais força para se alegrar na presença de Deus. Pelo diabo você já era para estar comendo capim pela raiz há muito tempo, e o diabo tem razão quando ele olha para você e diz, não dá mais, você não tem mais força. Mas eu preciso anunciar isso para o demônio, Satanás, você perdeu mais uma, você perdeu mais uma, porque aqui não está um povo que vive pela razão, aqui está um povo que vive pela fé, e pela fé eu contemplo, pela fé eu alcanço, pela fé eu vou chegar. Só quem vive pela fé, levante a mão, abre a boca, mostra pro diabo que a razão não parou você, que a macumba não parou você, que o demônio não parou você. Abre a boca agora, 1 minuto de glória. Quem é de guerra, abre a boca, abre a boca. Ninguém vai parar no meio do caminho com razão. Eu vou chegar pela fé, eu vou chegar pela fé, eu vou chegar pela fé. Levante a mão assim, levante a mão assim, isso, abre a boca, 30 segundos de glória agora. Pega, 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 seja cheio, agora, 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 pega a cura, agora, abre a boca, diga glória por esta palavra. Posso anunciar uma palavra para você, dar glória a Deus com toda a tua força. Experimenta passar os próximos 7 dias vivendo pela fé. O que é isso, André? Experimenta esquecer o que está acontecendo no mundo externo. Começa a se concentrar nas coisas que são eternas, porque quando você passar a olhar para o céu como deveria, você vai perceber que Deus já te livrou de muita coisa. Você vai perceber que Deus já te livrou de muita experiência negativa que você ia vivenciar. Experimenta viver os 7 dias que vão chegar
orar agora, vivendo pela fé. Para de se preocupar demais com quem não se importa com você. Para de se importar demais com gente que não está nem aí para você. Por que é que você fica esperando demais de gente que não pode te ajudar? Por que é que você fica criando expectativa demais em gente que não pode te socorrer? Comece a olhar para aquele que sabe aonde mora a tua dor. Comece a olhar para aquele que sabe aonde está a tua dificuldade. Comece a tirar os olhos da terra e passar a olhar para o céu. Faça como Asaf no verso 25: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém que eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostam de ti, que se desviam de ti. Mas para mim, bom é me aproximar-me de Deus. Coloquei no Senhor a minha confiança, para anunciar todas as tuas obras. Eu não sei se você recebe, mas quem recebe, diz o Senhor, em 7 dias haverá cumprimento dessa palavra. Em 7 dias eu vou derrubar aquele feiticeiro maldito que entrou no teu caminho. Vou arrancar aquele fofoqueiro daquele lugar. Eu vou virar a roda em teu favor. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer em 7 dias. Quem recebe essa palavra, abre a boca e dê a maior glória que você. Agora vai desaparecer a enfermidade de dentro da tua casa. Eu estou vendo uma pomba branca sobrevoando essa casa agora, e Deus manda eu anunciar: vai cair o câncer, vai cair o derrame, vai cair o AVC, vai cair o mal agora. Abre a boca, pega a cura agora. Olha aí, olha aí, pega o renovo de Deus agora. Agora, abre a boca. Calamaia, Orianda Lamara, Xarabacalamori, que me calamaia. Pega a cura agora, pega a libertação agora, pega livramento agora. Levante a mão, abre a boca, abre a boca. Glória, glória, glória. Dá um pulo dessa cadeira, abre a boca. Glória, glória. Eu quero ouvir o grito de glória só dos sobreviventes agora. Segura a música. Só os sobreviventes, levante a mão e diga glória. Só quem está andando por fé, levante a mão e diga glória. Só quem está vivendo por fé, levante a mão e diga glória. Conte nos dedos e você verá o sinal que Deus vai dar dentro da tua casa ainda esses dias. Alguém vai cantar um hino de vitória. Eu estou sentindo de dizer isso aqui, irmãos. Isso aqui não é emoção não, eu estou tomado pelo Espírito Santo de Deus aqui para te anunciar. Em 7 dias haverá sinal dessa palavra. Você vai ver providência de Deus chegando. Experimenta viver por fé 7 dias e você vai ver o que Deus vai fazer dentro daquela casa. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu vou orar agora. Enquanto eu orar, eu senti de fazer um negócio aqui, pastor Reginaldo. Posso? Eu senti de fazer o que aquelas 2 irmãs fizeram com meu amigo pastor Elias lá em São Paulo. Aquelas mulheres não sabiam o endereço do Elias. Elas vieram do estado de Pernambuco. Elas chegaram na zona sul de São Paulo, 10 horas da noite, tocando o interfone, e ele com medo de perder a casa, com medo de ser despejado. Aquelas 2 valentes chegaram aonde homem nenhum conseguia resolver, e elas disseram para ele assim: dá 7 pulos e 7 glória, porque você vai ver a providência de Deus. No outro dia Deus deu apartamento para ele. Eu não sei se você crê, mas feche o corredor aqui também. Eu vou convidar os valentes agora em 7 pulos e 7 glória. Nos 7 pulos e 7 glória que você der agora, você vai ver um sinal acontecer.
ainda essa semana dentro da tua casa. Músicos, eu quero só o tambor, só embaixo. Nós vamos contar 7. 7 pulos e 7 glória você vai dar agora. Nos 7 pulos e 7 glória que você der, volta para testemunhar, volta para agradecer, volta para fazer o que ingrato não faz. Ingrato recebe milagre e vai embora. Grato recebe milagre e vem agradecer ao Senhor. 7 pulos e 7 glória. E fiquem preparados, porque Deus vai começar a libertar, a salvar e a batizar agora. Eu conto 1, só vai fazer quem crê. Eu conto 2, milagre não se explica, milagre se vence. Eu conto 3, estejam vocês preparados para cantar. 4, 5, 6, 6 e meio. Agora é a hora de você mostrar para o demônio que você não vive por razão, você vive por fé. 7, abre a boca, diga glória, glória. 1 minuto de glória, vai! Cadê os vasos de Deus aqui? Cadê os valentes da marcha aqui? Alamante, remanância, de comodúvia. Há uma esfera de glória aqui nesse lugar. Deus está soltando alguém preso aqui agora. Deus está soltando alguém aqui agora. Isso aqui não é para gente que vive por razão. Isso aqui é para quem vive pela fé. Quem vive pela fé, abre a boca para dar glória a Deus agora, vai. Cadê você que está longe do altar de Deus, que precisa entregar sua vida para Jesus? Olha do teu lado e veja se não tem ninguém precisando aí receber Jesus como Senhor. Mantenha a comunhão, glória. Os espirituais me ajude aí, em nome de Jesus. Os espirituais me ajude a orar agora. Agora é a hora da gente romper toda a esfera espiritual. Satanás vai soltar alguém agora. Solta agora. Essa terra é uma terra de conquista. Essa terra é uma terra de conquista. Vai cair o mal agora. Glória. Eu estou com vontade de sair correndo aqui nesse corredor. Glória. Glória. Alamana salamaia. Glória. 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 Olha do teu lado, veja se não tem ninguém para aceitar Jesus. Traga ele na frente aqui agora. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Quem vai entregar a vida para Jesus aqui? O único capaz de fazer você herdar a vida eterna é Jesus, autor e consumador da sua fé. Sozinho você não vai muito longe. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Saia dessa maquiagem onde você sorri para todo mundo, mas a sua alma está amargurada. A sua alma está precisando urgentemente de um passo de fé. Saia do teu lugar. Para de viver com razão. Você não é dono da razão, nem dona da razão. Saia do seu lugar agora e entregue sua vida para Jesus, aquele que pode te dar a vida eterna, aquele que pode te salvar para te levar no céu. Olha para mim, você aí, você mesmo que está com a mão no rosto. Deus manda eu te dizer: Satanás cirandou a tua casa
para te jogar na loucura. Eu olho para você e eu vejo você enrolada num cobertor. E Deus manda eu te dizer: eu não te chamei para viver oprimida nessa depressão diabólica. Essa tristeza que está dentro do teu coração é o demônio querendo te entristecer para você esquecer do que eu falei para você quando você ainda era uma criança. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu te perdoo, mas não te perco. Volta para o meu altar, porque você sabe de onde você veio. Venha para o meu altar, porque eu tenho uma obra contigo na terra. Dá um abraço dela aí agora. Nesse abraço receba o renovo de Deus agora. Nesse abraço pega o livramento e a cura agora. Agora. Levante a mão quem pode. Diga glória. Eu vou contar quantas pessoas estão aqui voltando para o altar de Deus, e você vai dar a maior glória que você puder pela quantidade de pessoas que aqui estão. Eu conto 1, tem uma jovem entregando a vida para Jesus aqui. Eu conto 2, tem um senhor entregando a vida para Jesus aqui. Eu conto 3, tem uma jovem entregando a vida para Jesus aqui. Levante a mão para dar glória. Satanás, você perdeu mais uma. Esse povo já venceu. Já venceu. Já venceu. Já venceu. Olha aqui. 4. Está chorando no altar. Quem pode dar glória? Levante a mão, glória. 4 jovens entregando a vida para Jesus. Ah, irmão, dá para melhorar o glória, não dá? 4 jovens entregando a vida para Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. 5. E o poder ao Rei Jesus. Tem um casal entregando a vida para Jesus. Satanás perdeu mais uma família.